Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este quinto webinar da Escola de Negócios. Hoje e durante os próximos minutos vamos dar aqui algumas dicas para que as empresas e, acima de tudo, micro e pequenos negócios possam ultrapassar esta fase da melhor maneira possível, que possam ressurgir mais fortes após este período. Portanto, se o seu negócio está neste momento também a atravessar uma fase difícil, uma fase mais complicada, ou pelo facto de não haver atividade ou de esta estar mais reduzida, ouça aqui algumas dicas que temos para partilhar consigo. Neste momento, algumas empresas têm que pensar da seguinte forma. Bem, se nós não podemos trabalhar no nosso negócio, vamos trabalhar o nosso negócio. E foi exatamente a pensar nisso que decidimos dar-vos aqui algumas dicas. Dicas essas sobre a área de clientes, a área financeira e também sobre a área de colaboradores, portanto, RH. Há naturalmente mais áreas a trabalhar, nomeadamente a área da gestão, a área das operações, mas estes são os conteúdos que são possíveis de trabalhar nos próximos 30 minutos, que é a duração do webinar. Ainda assim, certamente compreenderão que nenhuma destas áreas será trabalhada na sua plenitude. Foram, portanto, selecionados alguns tópicos que vos poderão ajudar já na próxima semana. Então, nos webinars anteriores, tenho vindo a referir, e saliento também aqui hoje, que neste espaço partilhamos conteúdos gratuitos, mas que são naturalmente mais aprofundados nos nossos cursos. No caso do tema de hoje, é mais aprofundado em gestão empresarial e no curso executivo Gestão em Tempos de Crise. Depois poderão consultar essa informação no nosso site, escoladenegócios.com, e até nas nossas redes sociais, acompanhando o nosso trabalho. Bem, o convidado de hoje é o formador Cândido Moura, é empresário, consultor de gestão e é também formador e coordenador do curso Gestão em Tempos de Crise. Convido-vos então a participar neste webinar, lançando questões ao formador, através do ícone Q&A, que encontram na parte inferior do vosso ecrã. O nosso formador vai responder a essas mesmas questões no final do webinar. E agora passo então a palavra ao Cândido. Cândido, força! Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos então começar partilhando aqui uma apresentação. Preciso daquele segundo inicial para lançar. Penso que está tudo pronto. Muito bem. Pensando nesta circunstância que todos nós atravessamos, naturalmente que também, enquanto empresário de um pequeno negócio, fui tomando algumas medidas e fui fazendo a minha reflexão do que é que se poderia fazer nesta fase tão conturbada. E de certeza que isto, de facto, não é uma solução. Portanto, não podemos ficar parados à espera que as coisas passem, portanto, é necessário fazer alguma coisa. Não haverá solução perfeita. Acredito que não há uma única solução, mas há um conjunto, provavelmente, de ideias, de boas práticas, e agora que temos mais algum tempo disponível, provavelmente será a altura de fazer estas coisas avançar. E, portanto, iríamos aqui partilhar, trocar algumas ideias nas tais 3 áreas. Começaríamos então pela, diria eu, talvez a mais importante, mais prioritária neste momento, a área dos clientes. Ora, no que diz respeito a clientes, quer-me parecer que a prioridade será
manter a comunicação com os nossos clientes. E, portanto, neste sentido, é necessário fazer qualquer coisa. E eu diria que todos nós já estamos a fazer isto e, portanto, já estamos a comunicar mesmo nas nossas instalações as questões do horário especial, reduzido, ou, em alguns casos, também temporariamente encerrados. Eu aqui diria que talvez disponibilizar mais meios para dialogar com os nossos clientes fosse aqui importante. Isto é, usar quase que tudo o que é possível, todos os canais que estão hoje à nossa disposição e, portanto, disponibilizar essas formas para comunicar com os clientes. Creio que isto é importante porque alguns de nós ficamos com negócios pendentes, vendas que ainda não tínhamos entregas, as emergências também surgem, também há situações urgentes e, portanto, é natural que alguns clientes precisem de conversar connosco. Desta forma, todos os canais julgo que são úteis estarem disponíveis. O cliente escolherá aquele que lhe é mais familiar. Esta comunicação física, naturalmente, nos tempos que correm, tem que ser complementada com a outra, portanto, a comunicação na internet. E, portanto, quando falamos de internet, falamos necessariamente da Google. E aqui na Google nós temos à nossa disposição uma ferramenta, duas, que são muito simples e que podem ser uma ajuda importante para os pequenos negócios. Estou a falar-vos deste My Business. Este My Business permite-nos colocar algumas mensagens, algumas fotografias, o horário, os contactos, enfim, há algumas notas, como podem ver neste exemplo aqui da Escola de Negócios, onde está a indicação de temporariamente fechado, portanto, isto aparece imediatamente quando usamos o telemóvel, o smartphone, e fazemos uma procura sobre a empresa. Se tiver registado no My Business, aparece também logo a indicação do contacto, uma forma mais fácil de contactar. É só carregar ali naquele botão e podemos entrar em comunicação telefónica com a empresa. Este My Business tem ainda a vantagem de ser dos primeiros que aparece quando fazemos uma consulta. E, portanto, aparece logo mesmo algumas vezes antes do próprio site da empresa, se tivermos o site. A outra vantagem é que liga a informação que é colocada, liga com o Google Maps. Para quem, sobretudo, tem mais do que um local, portanto, tem a empresa por 2 ou 3 localizações, ou 4 localizações, por aí adiante, e só uma é que está a funcionar, isto tem a vantagem de localizar e permitir a navegação. Funciona muito bem no caso dos smartphones. Ainda na área de clientes. Aqui é a necessidade de continuarmos a comunicar que me parece prioritária. Obviamente que o que gostaríamos, o ótimo era comunicar com todos os clientes, mas se já nem em circunstâncias normais isto é possível, agora ainda mais complexo se torna. Assim, eu diria que pelo menos fazermos um esforço para comunicarmos com os clientes, os mais importantes, naturalmente, pelo menos com esses. E, portanto, estou a pensar nos clientes que têm rotinas de compra, clientes que habitualmente recorrem à nossa empresa. E, portanto, aqui a ideia é listar estes clientes, os chamados fidelizados. Por vezes não é fácil, nem todos os softwares dispõem desta alternativa, mas a sugestão pode ser, eventualmente, também a que eu fiz, listar os clientes com maior volume, os chamados
melhores clientes por ano, por semestre, enfim, aquilo que entenderem que é adequado no caso do vosso negócio, e comunicar com estes clientes. Comunicar aqui de uma forma mais personalizada. Eu creio que o telefonema, um SMS, pode ser interessante, na verdade, mostrando que estamos disponíveis, que podemos atender a situações especiais, que, enfim, estamos ainda em trabalho reduzido, mas com capacidade de tratar o que for necessário naquela circunstância. Aqui, permitam-me que chame a atenção para aquelas questões da proteção de dados e, portanto, aqui é necessário garantir consentimento, enfim, para que não surjam outros problemas. Eventualmente, para quem tenha esta possibilidade ou que esteja a pensar nisso, talvez agora que há um pouco mais de tempo possa fazer sentido pensar nesta questão da newsletter. Esta são um conjunto de pistas relativamente à questão dos clientes. Passaríamos agora a conversar um pouco sobre questões do dinheiro, as questões financeiras. Quando falamos nesta questão, surge-nos logo esta preocupação, a questão dos custos fixos. E, portanto, aqui a sugestão é recordar toda a nossa lista de custos fixos. E, portanto, voltar a escrevê-la. Sugeria mesmo novamente reanalisar os nossos custos fixos, rever as nossas despesas com a eletricidade, com a água, com os salários, com as dívidas, enfim, percorrer novamente a nossa lista e, ao percorrer a lista, analisar caso a caso se deverei manter aquela despesa ou se posso eventualmente negociar a sua suspensão, anular, eventualmente desistir, enfim, caso a caso, ponderar se devo fazer alguma coisa com aquela despesa ou não. Pode aqui também ser interessante pedir ajuda à contabilidade, ao nosso contabilista, para, enfim, fazermos uma análise conjunta mais rica. Eu diria que nesta análise, e o que me aconteceu também, foi deparar-me com aquelas pequenas despesas. São muito pequenas, são a subscrição de uma assinatura, de um jornal, de uma revista, de um espaço numa cloud, enfim, alguma cautela ao fazer esta lista e uma análise também nesta circunstância, as pequenas despesas, enfim, podem, muitas pequenas, tomar alguma dimensão e, portanto, merecer outro tipo de análise. Ainda na área financeira, para quem tem negócios onde existe o estoque físico, os produtos, aqui a sugestão é analisar novamente todos estes produtos que temos em estoque dentro do nosso negócio. E analisar sobretudo na seguinte perspectiva. Teremos produtos que compramos ou que estão na nossa empresa mais recentemente, mas também teremos alguns que estão quase a ficar obsoletos, ou até mesmo já obsoletos. Eu sugeria pensarmos e separar estes dois tipos de produtos. Isto porquê? Porque em breve o negócio surgirá novamente, não é? A atividade vai retomar-se e, portanto, nós vamos ter necessidade de intensificar as vendas e é natural que surja aquela vontade de fazer um saldo, uma campanha, uma promoção. Claro que aqui o ideal, a situação ideal, era que esta escoar de produtos se concentrasse nestes que estão há mais tempo na empresa. Até porque estes estarão naturalmente já pagos. Portanto, os mais recentes provavelmente ainda temos os acordos comerciais a funcionar com os fornecedores e, portanto,
provavelmente alguns estarão para ser pagos a 30, a 60, a 90 dias. E, portanto, a nota é tentar escoar o produto que está há mais tempo em estoque. Ainda relativamente a esta questão, uma outra preocupação que me parece que faz todo o sentido é controlar o inventário. Eu diria mesmo que interessa analisá-lo, interessa até registar no nosso caderno de apontamentos, no nosso diário, o valor que temos efetivamente em inventário neste momento, diria até por família de produtos, e registar e olhar para ele diariamente, semanalmente, o que entenderem que for adequado, no sentido de resistir a que ele cresça. Portanto, a preocupação, pelo menos para quem estava aprovisionado, para quem estava com algum estoque a preparar-se para ter a continuidade normal do negócio, eu diria que neste caso a preocupação será mais na redução e, portanto, resistir àquela tentação de fazer crescer. Ele cresce facilmente, como todos saberão, é fácil comprar e, portanto, fica esta nota, controlo muito próximo, muito cuidadoso do inventário, do estoque atual. Gostaria também de partilhar o que se passa com os planos que temos nas nossas cabeças em termos de despesas em breve, despesas futuras. Claro que aquela mais evidente envolve fornecedores. Naturalmente que aqui temos dois tipos, talvez, de circunstâncias. Numa primeira, são compras que, entretanto, colocámos, encomendas que fizemos, mas que ainda não foram entregues. Portanto, ainda não recebemos o produto do fornecedor. Aqui tenho notado que há uma certa sensibilidade em todo o mercado e que permite negociar com o fornecedor e, eventualmente, o adiar ou até o anular de algumas encomendas que foram colocadas antes de surgir a atual situação. No outro caso, tendo recebido já a encomenda, portanto, já tendo o produto dentro da minha empresa, pode ser conveniente diluir o pagamento, fazer um esforço e negociar junto dos fornecedores pagamentos parcelares, de modo a que o meu esforço financeiro também se prolongue pelo tempo. Portanto, é menos concentrado. Naturalmente que alguns de nós também estaríamos a pensar em melhorias, estaríamos a pensar em algumas inovações, em comprar mais uma máquina, um equipamento, enfim, uma melhoria interna. Aqui julgo que será prudente nesta fase analisar tudo isto e enfim, ponderar a possibilidade de adiar ou até mesmo de anular alguns destes projetos que tínhamos calendarizado. No que diz respeito aos próximos tempos, quando a atividade reiniciar, o que me parece que irá acontecer é que nos primeiros tempos, quando retomarmos a atividade, nos primeiros tempos não vamos ter o retorno, portanto estaremos a funcionar alguns dias, algumas semanas, sem retorno, sem vendas, sem negócio que compense os nossos custos. Portanto, vamos estar um pouco em perda. Nesses tempos também vai-nos acontecer aquela preocupação adicional de que precisamos de recuperar este mês ou mês e meio em que estivemos com a atividade muito reduzida. Portanto, estamos perante duas dificuldades. A primeira é que o negócio não gera resultados. A segunda é de que existe a necessidade de recuperar um determinado período em que estivemos com menos atividade. Irá surgir uma terceira ainda com que temos de nos defrontar e que se prende com algumas despesas que normalmente nós não teríamos nos próximos meses, em junho, julho e agosto,
não teríamos estas despesas e que têm a ver com o adiar de pagamentos que estamos a fazer neste momento. Portanto, alguns de nós estamos só a pagar 1/3 da Segurança Social ou do IRS. Isso significa que nos próximos meses este valor vai aparecer a acrescentar a todos os outros que já temos perante este cenário de dificuldade de retoma da atividade. Portanto, a sugestão será fazer um orçamento pelo menos até final do ano, mesmo algo muito simples e que considere só mês a mês que tipo de despesas é que agora vou ter. Será muito mais fácil preparar-me para enfrentar esta dificuldade tendo algum cenário, tendo algo conhecido, do que ver-me confrontado em agosto ou setembro com aqueles problemas de tesouraria e de falta de liquidez. E, portanto, aqui a sugestão é fazer um pequeno plano, pode ser algo muito simples, só com uma previsão de despesas e, enfim, uma estimativa do que pode vir a ser a minha receita, enfim, muito incerta daqui em diante. Diria que aqui também, se pedirmos ajuda à nossa contabilidade, pode ser interessante para aqui fazermos uma previsão que nos acautele de alguma forma. Ainda na área financeira, é conveniente trocar agora aqui umas impressões sobre a necessidade de financiamento dos pequenos negócios. E, portanto, nós começamos a ver linhas de financiamento e começamos a perceber que a banca está a funcionar. E, portanto, estas linhas de financiamento do Covid estão aí, enfim, a informação está disponível e quer-me parecer que aqui o mais interessante seria talvez refletir sobre outras alternativas, outras possibilidades, outras fontes de financiamento e que não a banca. E, portanto, partilharia convosco algo que também faz parte das minhas preocupações. Na verdade, o que estamos aqui a dizer é que podemos financiar a nossa empresa de forma a ter tesouraria agora nos próximos tempos mais difíceis, nós mesmos, os sócios. O sócio pode fazer um empréstimo à empresa que depois lhe será devolvido numa ocasião em que isso seja possível. Não sendo isto uma solução, enfim, não sendo viável, ainda há a possibilidade de abrirmos o nosso capital e procurar novos sócios. É uma outra forma de conseguirmos injetar dinheiro para enfrentar os próximos tempos. E ainda há a tal chamada possibilidade dos 3 Fs, que são a família, que são os amigos e que são os fools, quer dizer, no sentido dos aventureiros, das pessoas que gostam de arriscar e que, portanto, estão disponíveis para emprestar dinheiro a empresas. O que gostaria de partilhar convosco é que, recorrendo a estas alternativas à banca, seria conveniente controlar bem estes empréstimos e, portanto, os contratos são relativamente fáceis de fazer, mas julgo que fazem sentido, ajudam a gerir este processo, mesmo fazendo um contrato com o próprio sócio que emprestou. E, portanto, nesse contrato podem estar definidas a forma de pagamento, quando é que vai começar a ser pago esse empréstimo, se é com prestações ou não, se o capital vai ser remunerado, se criamos ali algo do tipo um juro para compensação, enfim. A ideia é que é possível e há outras fontes de capital. Há ainda, inclusivamente, empresas que se dedicam ao financiamento colaborativo e, portanto, agora já temos esta possibilidade em Portugal destas empresas que são igualmente reguladas pelo Banco de Portugal e, portanto, têm todo o controle e toda a transparência e que podem ser mais uma opção. Aqui ficam as notas, relativamente a financiamentos.
No que diz respeito às nossas equipas, aqui, à semelhança das sugestões relativas a clientes, aqui é importante manter a comunicação, sobretudo para aquelas equipas que estão a trabalhar a partir de casa e, portanto, nós não estamos próximos destas equipas ou, eventualmente, que até estão em layoff. E, portanto, mantê-las ligadas à empresa, creio que é importante, é conveniente fazê-lo, e uma das possibilidades seria, eventualmente, a partir destas dicas ou outras, naturalmente, pedir opinião e, portanto, conversar, perguntar como fazer, o que acham, manter a ligação com as nossas equipas. Isto também é uma forma de ir dando feedback do que é que a empresa está a pensar fazer, como é que a empresa se está a preparar, e desta forma a equipa vai acompanhando e vai se preparando para o que poderá vir a surgir em breve. Outra possibilidade seria de sugerir aquelas pequenas, grandes tarefas para as quais nunca temos tempo. Portanto, estamos sempre nas rotinas e naquela azáfama diária, e provavelmente agora é uma boa oportunidade para 2 ou 3, que ficam aqui as pistas, trabalhar as nossas bases de dados. Temos sempre as bases de dados de clientes com clientes repetidos, fornecedores que não temos os dados completos, artigos que não têm o código de barras, enfim, há aqui um conjunto de trabalho que é um trabalho importante e que pode, em algumas circunstâncias, eventualmente, que são necessárias ferramentas também para que as pessoas o possam fazer, mas podem aproveitar e ir mantendo a ligação à empresa e ir preparando os próximos dias. Também automatizar algumas tarefas, algumas rotinas que acabam por ser pesadas, por exemplo, estas 2, rever os sistemas de alerta de estoque mínimo, estoque máximo, rever o sistema também que alerta para os prazos de validade de alguns produtos, dos produtos perecíveis. Enfim, ficam aqui 2 ou 3 notas que subentendem sempre aquela necessidade de ir dando feedback, de ir comunicando com a nossa equipa. Ainda, esta fase poderá ser aproveitada também para preparar o futuro. Naturalmente que os próximos meses trazem coisas novas e, portanto, aproveitar agora para adiantar algo que pode vir a surgir nos próximos tempos. E uma possibilidade seria formar, seria trabalhar a área da tecnologia. Alguma desta tecnologia, a maior parte de nós até já temos dentro das nossas empresas. São os nossos sistemas, os nossos ERPs, os nossos CRMs, que, como vos disse, a maior parte das vezes não temos tempo para trabalhar, para investigar. Por que não aproveitar agora estes dias, estas semanas, e analisar aqueles menus que raramente lá vamos, raramente mexemos, e prepararmos para dali tirar também alguma rentabilidade. Mas também seguir a tendência, também agora aproveitar, por exemplo, o que há de novas tecnologias e que dizem respeito aos pagamentos, e, portanto, lembro-me do QR Code para podermos receber com os telemóveis, mas também do contactless, da tecnologia NFC, e que permite também receber com o telemóvel ou com os cartões, investigar isto, eventualmente até atualizar os nossos TPAs, enfim. Outra possibilidade de formação que pode efetivamente fazer sentido, até porque o negócio pode vir a alterar-se, o negócio agora no futuro pode ter um novo modelo, seria aproveitar este tempo para sugerir às nossas equipas aprimorarem a sua comunicação. E por que não aproveitar tanta coisa que está na internet, à semelhança deste webinar. Há muitos tutoriais, há muitos vídeos, há muitos webinars. Por que não sugerir aqui também alguma atualização
às nossas equipas. No que diz respeito à gestão, será necessário aqui prepararmos para novos modelos de negócio, e estou a pensar em concreto na economia digital. Portanto, aqui formação também para os responsáveis, os gestores das empresas e também para as equipas, no sentido de investigarem um pouco esta tendência. Nós sabemos que é onde ainda há algum negócio significativo, é na área do digital, e, portanto, o negócio está a deslocar-se claramente para a área do digital, e isso significa que as empresas mais estruturadas, com mais músculo, também já estão a trabalhar essa matéria, de maneira que penso que seria conveniente também trabalharmos e investigarmos um pouco sobre isto, sobre esta tendência. Diria até que, com o tempo, até poderíamos experimentar. Há algumas plataformas, às vezes esta questão, para quem não está dentro destas matérias, é um pouco assustadora, não é? Uma loja online, mas há, por exemplo, aquelas plataformas do marketplace, estou a recordar-me da que foi desenvolvida pela Sonai e pelo CTT, que nos permite colocar um produto ou uma família de produtos e ir experimentando, ir testando e ir aprendendo. Aqui fica a sugestão. Relativamente ao marketing digital, aqui a nota é, para além da formação, para além da necessidade também de investigar um pouco estas matérias, também resistir, na medida do possível, obviamente, ao corte aqui deste custo. Portanto, pode ser contraproducente cortarmos aqui nesta matéria do marketing digital, uma vez que se percebe que os negócios estão a deslocar-se todos para este ambiente. Talvez aqui conter ao máximo essa vontade também de reduzir e de emagrecer os custos. Muito bem, era esta a ideia que tínhamos para partilhar convosco. Fico agora disponível para trocarmos algumas impressões, se assim entenderem. Muito obrigado. Perguntam-nos se o My Business da Google tem algum custo. Não tem essa vantagem, de facto é gratuito. É gratuito, é especialmente dirigido ao pequeno negócio, portanto, carregando informação no My Business, ele depois faz a ligação com o Google Maps e é gratuito, efetivamente. E permite também algumas fotografias, algumas notas sobre os produtos. Mais alguma questão? Estou a ver que a maior parte não há questões. Nesse caso, resta-me agradecer, desejar-vos a coragem suficiente para enfrentarmos os próximos tempos e a determinação, e ficamos disponíveis através da Escola de Negócios para o que entenderem. Muito obrigado, até à próxima.